Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do On Django Cast, aqui no nosso Parlamento Africano, onde nós fizemos uma viagem ao passado para juntos ressignificarmos o presente e construirmos o futuro. A África aqui é o centro das nossas discussões. E vamos fazer mais uma viagem ao passado para enquadrá-lo ao presente, ao processo que estamos a viver agora, com um tema muito pertinente. Você é papai em casa, você é mamãe em casa. Já ouviu falar da educação afrocentrada? O que deve ser isso? Educação afrocentrada. E a educação todos nós sabemos, mas afrocentrada? É o tema de hoje e eu tenho aqui como convidada alguém que é educadora afrocentrada. Aqui no Ndjango temos uns convidados que vocês ficam assim, ei, calma, vocês vão descobrir porquê. Aí em casa, vamos todos receber ela que hoje vai nos fazer viajar e compreender o que é isso de educação afrocentrada. Aqui no Django Cast temos a honra de recebê-la, Esco Wizana. Saudações ancestrais. Saudações. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Aqui, a energia. Está tudo bem? Está sim. Muito aqui em obrigada. casa. Gostou de estar aqui? Sim. Está a gostar de estar aqui? Estou a O gostar. que é que achou do nosso cenário? Bonito, muito Tentamos bem pegar assim organizado. algumas coisas, né? Temos aqui uns búzios e tal, as nossas coisas, a cabaça e tal. Ainda temos aqui um tchim-tchim. Olha, eu que fiz, está fresquinho. Ok. Está tudo muito bonito. Não é? Esco, é sempre para nós gratificante saber que a mensagem relacionada à África está a chegar em casa e nós, jovens, que somos a maioria aqui, principalmente em Angola, e temos também a condição de África ser o continente mais jovem, é gratificante para nós saber que o que é conversado aqui chega a estes jovens lá em casa e vira o centro de conversa, o centro de discussão. E mais uma vez estamos a trazer um tema pertinente: educação afrocentrada. Mas eu quando falei lá em casa, na rua, que iríamos ter esse tema aqui, suscitou muitas curiosidades, muitas perguntas e tal, mas a educação afrocentrada, vamos entrar nisso. Mas é assim, não se entra em qualquer tema aqui no Ndjango sem antes, na condição de soba daqui de casa, fazer a pergunta-chave. Todo mundo que senta aqui tem que responder a pergunta-chave. Todo mundo. Esco, na tua opinião, o que todo africano deveria saber? Na minha opinião, que todo africano deveria saber é que ele é africano. Saber que ele é Africano. africano. Fiquei assim mais com outra pulga. Como assim saber que ele é africano? Então se eu nasci aqui em África, já não sei que sou africano? O fator nascer em África hoje não é o suficiente para que uma pessoa se considere africano. Tanto que no nosso dia a dia, falo por experiência, quando as pessoas me veem na rua, me chamam de africana. Mas então, se nascemos todos em África e somos todos africanos, e como é que me chamam africana e tu és o quê nesse contexto? Pois. Então, por causa, né, da nossa educação também é que as pessoas se sentem não africanos. Tanto é que ouvimos muito por aí os americanos perdidos em Angola. Então, o principal, o africano deveria saber que é africano. E orgulhar-se disso, não é? Exatamente. Pois. Principalmente. Talvez essa coisa de o americano perdido em Angola, o europeu perdido em Angola é uma escapatória para negar a nossa africanidade. Talvez não. Não é? É de facto uma justificativa para não assumir que é africano por causa do preconceito que se tem sobre o que é ser africano. Que é ser atrasado, sim. Há um certo preconceito, né, em ser africano. Por isso é que as pessoas usam esse tipo de linguagem para fugir da realidade a que pertencem. Uma certa afrofobia. Exatamente. E é por isso que é necessário a educação afrocentrada para relocar essas pessoas
na sua órbita natural, que é ser africano. Que é ser africano. Exato. Então vamos entrar já naquela pergunta, assim mesmo diretamente. Se tivéssemos que definir educação afrocentrada, como é que faríamos? Bom, O que é isso, educação afrocentrada? afrocentrada, poderíamos dizer que é uma abordagem pedagógica que coloca o africano no centro do processo produtivo, né? Através dos nossos saberes, a nossa cultura, a nossa ciência como base, né, do ensino. Seria a forma mais adequada para se dizer o que é a educação afrocentrada. Mas isso te referes na educação de forma ampla, família, comunidade, ou isso também está aí incluído na questão institucional, sistema educacional? Certo, está incluído tudo, porque falar de educação afrocentrada como sendo uma abordagem pedagógica, estamos a englobar todo o sistema, sem dissociar a família, ou instituição, ou comunidade, é o todo. Mas eu passei também na escola, e todos nós aqui, ou a maioria de nós passamos na escola, e sempre houve aquela reivindicação, pá, quase que não encontramos a África, porque não, de certa forma, não temos uma pedagogia afrocentrada. Ou seja, estaríamos a dizer de uma pedagogia que tem a África no centro de ensino, Certo. não é? Mas nesse momento, isso é possível? Tem sido possível? Possível é. Em Angola ainda nem tanto. Porém, por exemplo, no Ghana já existem meios para se colocar a África no centro do processo educativo, né? Para além do inglês, tem também as línguas nacionais do Ghana. Na África do Sul também. E no Brasil, né, aprovou-se a lei, penso que é a lei 10.639/3, se não estou em erro, que obriga que as instituições devem ensinar a história africana nas escolas. Então, possível é. O ponto aqui de questão seria como é que nós podemos acelerar esse processo, porque à medida que o tempo passa, estamos cada vez mais distante da nossa realidade enquanto africanos. Então, é possível e em alguns países já existem. Então, sim, de facto é possível. No contexto angolano, assim, de acordo com a sua visão, como é que isso seria viabilizado? Bom, no contexto angolano, poderia-se fazer o que os outros países já fazem, né? Primeiro, institucionalizar a educação afrocentrada, colocar a nossa narrativa dentro do nosso sistema de ensino. Ter aí uma lei e tal que Exatamente, dita isto? que dita isso. Ok. Fora a lei, né? Depois teríamos que trabalhar a questão da mobilização, porque ainda no Brasil, como eu mencionei, não bastou só existir a lei por causa do preconceito que há. Então, depois da lei, vem a mobilização da própria população, porque não é só a questão da instituição, né? O trabalho é muito mais abrangente. Mas assim, lá em casa talvez alguém esteja a ouvir a tua explanação e a dizer, mas porquê agora? Nós já temos uma educação, mas porquê é que é importante ter que levar isso como centro? Porquê é que é importante levar isso como centro? Bom, há um ditado, penso que é queniano, que diz que enquanto a história, enquanto os caçadores, né, contarem história, essa história sempre vai glorificar os caçadores, né? Enquanto os leões não tiverem quem conte a sua própria história. Então, o que é que vai acontecer? Se nós não colocar a África no centro do nosso sistema, do nosso processo educativo, o que vai acontecer é o que já temos visto agora. O que é que acontece? Nós não temos, temos um ensino colonizado, em que nós estudamos África a partir da colonização, a partir da escravidão. O que se sabe de africanos é que os africanos são ou foram escravos e não seres que foram submetidos à escravidão. Então, isso prejudica ou atrasa o desenvolvimento do próprio indivíduo. Tu já imaginaste o que é uma criança olhar para o seu livro, né, e ver que não tem nem história, nem pessoa que lhe identifica?
isso baixa a estima da própria criança. Como consequência, vamos estar, como o que acontece, por exemplo, em pessoas a clarearem o tom de pele, por não aceitar, né, a pele enquanto africanos. Isso é uma ruptura na nossa educação, porque nós não fomos educados a nos aceitar e a amar, né, o ser africano conforme ele é. E não só, temos a questão ainda dos traços, né, das feições, né, faciais. Tem ainda essa questão que hoje muitos adultos recorrem a cirurgias, recorrem a meios... Afinar o nariz, Exatamente, né? afinar Os o nariz, lábios e os tal. lábios. Isso porque quando criança não tivemos uma base que nos orientasse enquanto africano que somos. Então, por isso é que é necessário colocar a África como centro. E não só por questões... isso vai muito mais a fundo, porque quando eu não sei quem sou, né, tem ainda um outro ditado que diz: quando eu não sei de onde venho, eu não sei para onde vou. Então, estamos totalmente perdidos e sem referência. E isso atrasa o nosso desenvolvimento. Por isso que é necessário se fazer uma reparação histórica, né, ensinando as nossas crianças de que a África não começou com a colonização. Já existia um sistema político, já existia ciência, já existia medicina em África muito antes da colonização. Quando uma criança aprende isso, ela não vai só saber da sua própria história, ela vai saber quem ela foi e o que ela pode vir a ser. Então, a questão da afrocentricidade não é meramente uma questão histórica, é uma questão de perspectivar o futuro. É uma questão de olhar para frente, para onde nós queremos ir. Uma questão de reafirmação. Exatamente, uma questão de Eu reafirmação. estive a prestar atenção no que dizias, Esco, e fez-me lembrar aqui algo que nós constatamos muito. Vou-me referir principalmente à questão da tez, da nossa tez. Uhum. Visto e sabido que a África tem a maior diversidade fenotípica e genotípica do mundo. Porém, aqui eu vejo a grande importância que, se nós não sabermos realmente que o nosso povo ou a nossa raça tem essa diversidade, de uns terem o nariz mais comprido, mais afinado, outros mais largos, lábios mais grossos, outros mais finos, vamos sempre mentalizar de que estas características, principalmente as características mais finas, por exemplo, eu olho para o seu rosto e vejo, parece aquela imagem que pintaram da Cleópatra. Ok. A Cleópatra branca, não sei se lembras. O traço mais afeminado, parece mais o traço dos... do Ruanda, dos Tutsis. Os Tutsis têm, por causa do Paul Kagame, mais comprido, o nariz mais e tal. E mesmo no ramo científico, sempre houve essa discussão, principalmente no ramo científico, de que estas características são simplesmente características caucasoides. E nós crescemos a pensar que não é possível ter um africano com estas características sem ter miscigenação. Aqui, mais uma vez, eu consigo tentar perceber aqui o que trazes sobre essa questão da importância, não é? Exatamente. Porque depois isso culmina nos adultos que temos hoje, não é? Exatamente. Porque se uma criança, né, cresce sem saber de que essa diversidade é natural em África, e não só a questão dela saber que seja natural e que independente do fenotipo a que ela faz parte, está tudo bem. Não tem problema nenhum em uns serem com o nariz, como nós chamamos de batata, com o nariz mais comprido, porque tudo isso faz parte de ser africano, independentemente dessas características. Pois é. É essa questão do orgulho que nos faz refletir à volta desse tema que estamos aqui a abordar. Ainda voltando aqui, parece que, não sei, mas parece que as mulheres foram mais prejudicadas nesse processo, não é? Certo. E o que dificulta ainda mais o nosso processo de reafirmação da educação afrocentrada.
porque sabe-se que a mulher, né, é o principal elo que faz com que as crianças recebam a educação desde tenra idade. Então, com a colonização, as mulheres foram muito afetadas. Como consequência, temos ainda a sociedade completamente fora daquilo que são os nossos padrões africanos, porque é como se diz, se tu educas um homem, tu educas um cidadão, se educas uma mulher, tu educas a sociedade. A partir do momento em que a mulher africana foi destruída, automaticamente destruiu-se a geração que precedeu esta mulher. Então, de facto, antes de nós reposicionar a educação afrocentrada, nós precisamos, nesse processo, curar a mulher africana. E, a partir dali, o nosso processo será mais acelerado, porque eu vou ensinar, ou vou transmitir para uma criança aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto. Se uma mulher africana não tem orgulho de si, como é que ela vai transmitir esse orgulho para uma criança? Então, primeiro, sobretudo, precisamos curar a mulher e, consequentemente, dali o nosso processo será mais fácil, ou pelo menos teremos meio caminho andado nesse Curar processo. a mulher. Quando diz curar a mulher, o que é que queres dizer, Esco? Curar a mulher. Sim, de forma prática, o que é isso, curar a mulher? Curar Calma, a calma, mulher. calma. Não podemos dar tudo de bandeja, Esco, calma. Aí em casa você tem que continuar para saber a resposta, não é? Nós já voltamos depois deste intervalo. Estamos de volta. Para você que só ligou agora o televisor, junte todo mundo aí em casa, sentem no sofá, porque o tema de hoje está super interessante. Nós estamos a falar da educação afrocentrada. E a minha convidada aqui hoje no Onjão é uma educadora afrocentrada. O que é isso de educação afrocentrada? O tema está super interessante. Vem aqui, vem. Esco, Isana, estamos de volta. E antes de irmos ao intervalo, falavas da cura da mulher africana, que grande parte da concertação dos problemas que nós vivemos em relação à educação está na responsabilidade das mulheres. E para tal, elas precisam de ser curadas. E eu gostaria de saber, o que é isso da mulher africana ter que ser curada? Nós sabemos, né, que a colonização afetou mais a mulher, inclusive, do que os homens. E até hoje nós vivemos com traumas ou com consequências do que foi feito à mulher anteriormente. Então, era de se expressar. Ali, né, a mulher sabia exatamente quem era, o que ela, enquanto mulher, qual era o seu papel dentro da comunidade. A partir do momento em que nós fomos brutalmente espancadas, violadas, e depois, o que é que aconteceu? Nos impuseram, né, os conceitos eurocêntricos. Então, isso fez com que, até hoje, a mulher preta ainda tem sido marginalizada. Tanto é que a mulher preta até hoje procura aceitação dentro do seio da comunidade. Primeiro, a mulher precisa ser curada do ponto de vista espiritual, né? Porque nós, mulheres, perdemos a conexão que nós tínhamos com a nossa ancestralidade, perdemos a conexão que nós tínhamos com a natureza, que é a partir destes meios que nós obtínhamos conhecimento que depois íamos transmitir para as crianças. A mulher também precisa ser curada do ponto de vista, digamos que estético, porque nós hoje, mulheres, não nos amamos, tanto é que vimos muitas mulheres ainda hoje, já falamos sobre isso, a recorrerem a cirurgias para pintar o cabelo, para afinar o nariz e dentre outros.
também a mulher precisa ser curada do machismo que lhe foi imposto pelas sociedades patriarcais que chegaram aqui no nosso continente. Então, depois que a mulher for curada, até, inclusive, já me esquecia, a mulher precisa ser curada de toda essa invasão. Porque nós hoje ainda discutimos questões por exemplo, de direitos iguais. Por exemplo, quando, na realidade, se tivéssemos no centro a nossa educação afrocentrada, cada um na comunidade tinha a sua responsabilidade e o seu papel. São questões que não era necessário discutir onde é que eu deveria estar, o que é que eu deveria fazer, porque todos esses papéis já estavam delimitadamente bem distribuídos dentro da comunidade. Então, a nossa cura Era algo equitativo para os géneros? Equitativo. Ou estamos a dizer que os cargos mais sonantes eram também só distribuídos para os homens? Não. Não. Okay. Isso dependia muito da questão do próprio sistema de organização social. Por exemplo, os Khoisan, né, eles na altura viviam muito predominante da caça. E quem tinha mais agilidade para a caça era o homem. Então, é em função disso que eram distribuídos os papéis. Mais para aqui, para o centro, né? A África era mais pela agricultura. E quem tinha mais habilidade para a agricultura eram as mulheres. Então, era em função disso que os papéis eram distribuídos, não porque as mulheres ou porque as homens. Hoje, nós, na sociedade atual, ainda estamos atrás de discutir qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. Quando, na verdade, se tivéssemos educação afrocentrada, tudo isso já estaria muito bem definido. Por exemplo, então, a cura da mulher, né, para resumir, é do ponto de vista espiritual, do ponto de vista estético, do ponto de vista organizacional, ou da própria estrutura da organização, e dentre outros fatores, sim, do modo geral. Diz-me aqui algo. Tu lidas com os teus alunos e usas esse método pedagógico. Como é que isso funciona na prática? Como é que procuras passar essa educação afrocentrada para eles? Primeiro, eu sou professora, porém, a educação afrocentrada, essa que perspectivamos, ainda não é passada nas instituições como tal, por causa da institucionalização do próprio processo acadêmico que já existe. Então, vocês têm um currículo semestral ou anual para aquilo que vai ser dado, certo? Então, essa educação afrocentrada é passada em alunos, podemos assim dizer, de comunidades, ou em casa, ou nos bairros, é assim que é passada. Por exemplo, o que temos feito é ensinar, né, às crianças os valores africanos através de contos, por exemplo, restaurar a autoestima dessas crianças, ensinando que nós, os africanos, através, por exemplo, dos inventores negros, para restaurar a autoestima dessas crianças. A partir dali, elas conseguirão perceber que podem não ser apenas coadjuvantes, mas que podem ser protagonistas da sua própria história. E não só, temos colaboradores com mais velhos, né? Que um dos sistemas que a África tem é a oralidade nas rodas de conversa. Tem também sites, hoje a internet já tem ajudado bastante. Existe uma plataforma do Ghana que lá, né, tem contos infantis afrocentrados que nós passamos para nossas crianças, livros, arte também é uma das ferramentas que é extremamente importante que nós utilizamos. Essa plataforma é algo restrito, algo que pode ser assim partilhado aqui publicamente? Não, pode ser acessado. Tens ainda em mente para passar lá em casa? Não, depois vou ver a minha cábula e depois passo lá em casa. Okay. Sim, a arte é uma das formas que se pode também passar a educação afrocentrada
para as crianças, porque nós sabemos que nós, as crianças, somos um povo muito criativo, então através de teatro, música, até com o artesanato, nós podemos ensinar África nas nossas crianças, no nosso dia a dia. Até com a gamificação, não é? Porque as crianças hoje estão aí nos games e tal, lá também é uma das formas que pode-se aproveitar para ensinar, não? Certo, porque muitos jogos existem lá padrões que foram copiados, por exemplo, de símbolos africanos. Então, a partir desses jogos, nós podemos ensinar África às crianças. A educação afrocentrada pode ser ensinada no nosso dia a dia. Só basta a gente querer, porque ainda existe uma discriminação muito grande nessa questão voltada para a África. Mas em pequenas coisas do nosso dia a dia nós podemos ensinar a educação afrocentrada. Por exemplo, esses jogos, como é que chamam? Das pedrinhas os buraquinhos, como é que se chama? Como é que chama aquele jogo? Buraca. Buraca? É o nome, é o que chamam buraca? Não é universal, mas aqui na banda, não é? Não, é buraca, tem um nome assim. Sim, existe um nome, mas vamos lá usar o buraca para... Mas aquele que tem assim e vão metendo as pedrinhas, não é? Vários buracos. Exatamente, é brincando, ensinando matemática e capacidade de memorização às crianças. Então há diversas formas de ensinar tem o Sona, a África. Não é? Que agora foi registrado como património também. Exato. Que é um jogo Exatamente. também. Até, inclusive há campeonatos. E as nossas crianças brincam através da música, através da dança, da poesia. A arte é uma das ferramentas que nós temos mais abrangente para se utilizar como instrumento de educação afrocentrada. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado? Primeiro... Nesse processo de passagem, já que àquela hora, no primeiro bloco, falamos da questão da afrofobia, não é? Certo. E aí os pais são os encarregados de educação. Já há alguma resistência por parte dos pais nas comunidades quando vocês vão ensinar a educação afrocentrada? Algumas, sim. No entanto, o que temos feito é trabalhar com os adultos primeiro. Preparam já os pais para que o que nós vamos lá ensinar seja recebido de forma mais leve. E uma das dificuldades tem sido a pouca preparação, né, dos educadores, no caso, porque existem poucos educadores para ensinar a educação afrocentrada aos nossos pequenos. A outra é a falta de material, porque todo o material que se usa para fazer isso é com o que temos. Infelizmente não temos muito ainda. Então o material também tem sido uma das nossas grandes dificuldades. Vocês carecem de algum patrocínio? Não. Tudo o que fazemos é com o pouco que temos. Mas neste momento, se tivessem que receber algum patrocínio, o que é que dirias para um possível patrocinador agora? Fala para ele lá. Ok, o que é que eu daria para um patrocinador? É que, já dizia Agostinho Neto, que a educação é a chave para a liberdade, para mudar o mundo. Então, nós precisamos mudar o mundo sendo protagonistas da nossa própria história. E para isso, nós precisamos de material, nós precisamos de financiamento para abranger essa educação que temos passado para as crianças. Como é que eles chegam até a ti e até a vocês? Que eu daria. Conta para ele como é que é possível fazer chegar essa doação, esse apoio para que a educação afrocentrada seja cada vez mais abrangente. Como é que eles chegam até vocês? Algum e-mail, algum contacto? Como é que eles chegam? Existem alguns movimentos na comunidade pan-africana de Angola que trabalham diretamente ligado com a educação afrocentrada, né? Dentre eles podem pesquisar através do Facebook, Bangawe, ou Afrolivre, ou ainda Coroa Real. São os três que me ocorrem, que pode-se entrar em contato, que são com os grupos com que mais temos trabalhado para expandir a educação afrocentrada. Muito bem. E agora, assim, a mim
deu assim alguma curiosidade. Acho que aqui a produção também, que são pais e mães, ficaram curiosos. Nós, assim, os nossos filhos, para que tenham também essa educação afrocentrada, já que eles não encontram nas escolas, não encontram nas creches, como é que nós podemos fazer para que eles tenham acesso a essa educação? Fora do que nós podemos já ensinar para eles, não é? Era isso que eu queria dizer. Pois, fora essa parte. Refiro à questão da parte pedagógica, ensinar de uma forma pedagógica, tal como vocês, educadores, fazem. Bom, lá em casa, vou reiterar mesmo, só para não esquecer, o primeiro passo é começar lá em casa com os próprios pais, né? Através de pequenas atividades em casa. Por exemplo, de manhã, enquanto estiverem lá, tomar um pequeno almoço para ir para a escola, pode-lhe ser contado um conto. Com isso eles vão para essas suas atividades. Ao dormir, também pode-lhes ser explicado sobre os inventores negros, por exemplo, e nos pratos, na alimentação, né? Explicar o que é que, por exemplo, cada alimento pode beneficiar no organismo. Alimento, por exemplo, nós temos uma diversidade de alimentos. Dizer esse alimento pertence à região X e Y em casa, essa é uma das formas simples, eu acho, de passar a afrocentricidade em casa nos pequenos. Agora, se for de uma forma mais pedagógica, conforme temos feito, é contactar esses mesmos grupos, porque nós temos tido formações ou atividades com as crianças 2 domingos, pelo menos, do mês, mas por causa de algumas dificuldades, agora passamos só para um domingo, então podem sempre entrar em contato com esses grupos que eu mencionei, Coroa Real, Afrolivre ou Bangaué, né, para enquadrar as crianças, nesse caso, dentro desse sistema de educação afrocentrada. Seria algo pós-laboral. Ele saiu da escola e depois pode ter também essa sequência de ir lá e aprender convosco, não é? Certo. Se estiver inserido ali e tal. Por agora nós só fazemos aos fins de semana, né, para não atrapalhar ainda, por causa de condições que não temos, só fazemos aos fins de semana, só. Mas pode ser também que se faça um programa específico pós-laboral para fazer o acompanhamento dessa criança, né? Desde que se chega a um acordo, conversar, né, com esses educadores para ver como é que se pode fazer essa questão. Eu estou a ver aqui que esse desafio é grande. De repente veio na cabeça os pais que estão separados. Os pais separados. Pois, os pais separados. Que são muitos, não é? Muitos pais separados. Penso que a educação Pois, a educação afrocentrada. Temos uma... Mas, nesse caso, dos pais separados, não é um problema de todo. Ou, assim, um bicho de 7 cabeças, porque creio que tanto o pai como a mãe querem que o seu filho tenha uma educação afrocentrada. Então, a separação não seria o problema. Talvez se calhar que um não fosse de acordo que o filho tivesse essa educação afrocentrada, que é um dos grandes empecilhos que nós hoje também enfrentamos, por causa Tem muitos casos, por exemplo, da viver a questão da síndrome de alienação parental, os casos de fuga à paternidade, e no final das contas, nesse processo de passar a educação afrocentrada, quem sofre sempre são as crianças. Infelizmente. Mas felizmente vocês têm levado isso a cabo, e quando se começa algo, com certeza, no momento certo, chega ao objetivo que foi traçado. Eu agora comecei aqui a pensar, vocês já têm levado a cabo esse processo de formar mais educadores? Porque imaginemos, se já tiver condições suficientes, nesse momento vem uma lei e tal, vai ser inserido no sistema de ensino, mas não temos pessoas suficientes para darem isso. Já têm levado a cabo, já têm pensado nisso? Sim, de facto. Sim. Temos. E sim também é que a ESCO vai dar essa resposta. A ESCO vai dar essa resposta, mas você tem que continuar aí, não é?
Você tem que continuar aí, tal como nós, para poder saber qual é a resposta, do que é que eles têm feito para aumentar e agrupar os educadores com o objetivo de levar a educação afrocentrada para todo o país. Nós voltamos já. Aí em casa, estamos de volta. Ei, todo mundo acorda. Estamos de volta. A reta final do terceiro bloco do Django Cast. Aqui para você que só ligou agora o seu televisor, nós estamos a falar sobre a educação afrocentrada. E a nossa convidada de hoje é ninguém além do que a pessoa mais certa para falar sobre isso. Ela é educadora afrocentrada, Esco Izana. Estávamos aqui a falar, até essa conversa entrou nos bastidores, né? Estamos já a aquecer e tal. Vocês têm que começar a ver os bastidores. Produção, tem que começar a gravar os bastidores. Aqui nos bastidores tem muita conversa que, atenção, tem que se levar em consideração. Esco, aqui o que nós falávamos, se nesse momento se reunir as condições, for lei a educação afrocentrada, já estamos em condições, em termos de educadores, para avançar com isto? Ou tem que se ter um plano, ou você já tem um plano para formarem mais, para aumentarem esse número de educadores afrocentrados? Bom, essa tem sido uma das grandes dificuldades, que são os formadores afrocentrados. No entanto, sim, já tem-se criado condições para se criar mais educadores afrocentrados. Temos trabalhado com jovens, né, que já são curiosas, né, entre a afrocentricidade e a educação, né, que já temos, e com que eles sejam educadores afrocentrados e assim termos um leque maior de educadores para alavancar com essa demanda. Mas esses educadores tinham que ser necessariamente afrocentrados também, ou simplesmente seguir esse plano curricular? Não, a princípio tinham que simplesmente seguir o plano, desde que não haja choque, porque eu penso que é preciso haver uma concordância naquilo que eu transmito e naquilo que eu vivo. No entanto, da parte do educador, se não haver problema nenhum, penso que ficaria tudo bem. Mas o ideal seria que fosse, porque as crianças aprendem mais vendo do que ouvindo. Eu consigo influenciar muitas crianças só vestindo, por exemplo, sem precisar falar. Então, o ideal seria que fosse. Mas se não for, como não temos ainda muito, podemos começar assim. Na sua opinião, o que é que achas que seria já viável para uma educação afrocentrada neste momento aqui em Angola? Se tivéssemos que implementar algo, mesmo que ainda não fosse uma lei, está em vigor e agora o plano curricular é este afrocentrado. Mas que coisas nós podemos começar já a fazer? Ou se, indo mais à frente, essa lei surge e já temos essa possibilidade, o que é que poderia já ser implementado? Primeiro, eu penso que a questão das línguas, né? A questão das línguas no plano curricular, porque nós nos deparamos com uma situação de uma criança em Aneca, dela ter que aprender a falar, a entender o português para poder ter acesso ao ensino. Então, uma das primeiras coisas seria introduzir as línguas nacionais no processo educativo. Mas isso sem deixar de aprender o português. Certo. Porque também não vamos deixar, por exemplo, o português de um momento para o outro. E se calhar não há ainda a necessidade de deixarmos. Então, o português pode continuar, no entanto, com a implementação das nossas línguas, até banirmos de uma vez. Visto que agora já não somos mais 18 províncias, como é que isso seria implementado em cada uma? Todas as línguas regionais da Angola seriam ensinadas ou cada região ensinaria a língua local? Exatamente, porque nós temos uma diversidade de línguas e o processo, né, educativo deve se adaptar às necessidades daquela comunidade. Então, sobretudo a princípio,
uma criança ambundo ainda não tem por que aprender a falar o Kikongo. Uma criança choco ainda não tem por que falar umbundo. Então, a língua, a implementação seria de acordo às necessidades daquela localidade. Então, isso não atrapalharia em nada na educação das crianças. E depois eu acho que isso iria culminar com a questão administrativa, né? Porque as crianças, vamos lá, se eu sou uma criança ambundo, vou aprender o quimbundo, depois eu vou ter que ser inserido no mercado de trabalho. E automaticamente o mercado de trabalho, as coisas começam a mudar porque a única língua administrativa não passa a ser só o português. Passa a ser as outras línguas que eu aprendi na escola. E depois isso também vai ajudar com que nós consigamos produzir ciência através da nossa língua, não é? Exatamente. Porque as crianças hoje ainda se preservam um pouco da educação afrocentrada no interior. No interior No da Angola. entanto, sim, no interior. Portanto, se uma criança, por exemplo, aprende os benefícios de uma erva, por exemplo, não vai primeiro ter que precisar falar português, entender a língua portuguesa, para saber o que é isso. Ela, a partir dali, ela já aprende o que é aquilo. Então, isso, de certa forma, acelera ainda o nosso desenvolvimento científico, principalmente. Encarregados, como é que eles podem complementar com a educação afrocentrada em casa? As crianças vão para a escola, têm uma educação, não sei se posso afirmar que é eurocentrada. É eurocentrada, ok. Na escola aprendem uma educação eurocentrada, vão à igreja, também aprendem uma educação eurocentrada. Sim, E em casa, como é que podem complementar com a educação afrocentrada? Os pais lá em casa. bom, primeiro, Porque muitos educadores afrocentrados são pais, não é? certo. Pois, como é que a vossa experiência de complementar em casa com a educação afrocentrada, como é que vocês podem passar lá em casa para os pais também que acharam isso interessante e querem também complementar a educação em casa com uma educação afrocentrada? Como eu já dizia, primeiro em questões básicas do dia a dia. Primeiro em questões da alimentação, porque nós temos a alimentação, uma grande parte, a base da nossa gastronomia africana. Só que as crianças não fazem o consumo com a ideia de que a nossa alimentação, então, a partir dali, explicar já, né, os pais, a criança, a partir disso. Depois, a outra coisa, existem algumas similaridades nos tipos de educação. Por exemplo, a criança aprende lá na igreja, né, que é a educação religiosa ou cristã, que ela deve amar o próximo. Nós temos a filosofia Ubuntu. Eu posso conciliar essas duas ideias e explicar, porque a ideia central aqui seria explicar à criança o valor que o outro tem para mim dentro da comunidade. Então, essa é uma das formas que eu posso conciliar ambos. No caso de questões acadêmicas, por exemplo, fala-se muito do Reino do Congo, só que só se fala da parte em que a África, a partir da escravatura, nós podemos completar essa narrativa. Dizer que não foi só isso. Antes da escravidão, já existiam grandes reinos, já existia diplomacia, já existia sistema político. Então, essa é uma das formas que os pais lá em casa podem fazer para conciliar a educação que eles já recebem com a educação afrocentrada. Será que tudo também não começa com o nome, o próprio nome que atribuímos aos filhos? Também, Não é? também. Porque o nome tem um impacto, se formos ver a história da África, o nome tem um impacto muito profundo naquilo que pode vir a ser a história dessa criança, não é? Certo. E de facto, muitas crianças têm nomes africanos, não sabem nem porquê. Então, uma das formas é os pais também explicarem aos filhos porquê desses nomes, o que é que eles significam, porquê que lhe foi atribuído esse nome, ou de onde é que surgiu, de que língua é, porque em muitas palestras que nós já demos nas escolas, as crianças perguntam: o meu nome, por exemplo, é Palanga, o que é que isso significa? Ele nem sequer sabe
porque é que se chama Epalanga ou de que língua é. Então, também, a partir dos nomes, os pais podem fazer essa simbiose entre a educação eurocêntrica e a educação afrocentrada. Olha, e aqui acho que eu vi mais uma grande importância de termos cada vez mais educadores afrocentrados, porque eu lembro no tempo de miúdo na escola, tínhamos os colegas que tinham os sobrenomes africanos. E quando chamassem, aquilo era o próprio bullying na sala de aula. Até hoje. Até hoje. E muitos dessas formas de debuxar com o nome dos meninos tinha a participação dos professores. Os próprios professores também ficavam a rir. Se nós tivéssemos aí professores com a educação afrocentrada, quando chamasse Nzinga, Maquiese, por aí fora, e o pessoal, os alunos na sala, se começassem a rir, a debuxar daquilo, a fazer bullying, ele seria o primeiro a posicionar a sala, a explicar a importância daquilo e muito mais, não é? Certo. Porque às vezes dar um nome no filho de Luege, na filha de Luege, não é apenas um simples nome. Certo. É fazer com que, se ela tiver a consciência desse nome, com certeza pode olhar o mundo na perspectiva também de uma rainha. Não? Exatamente, que ela pode ser mais do que uma aluna. Isso é que nós devemos saber, que educar as crianças com a educação afrocentrada não é só sobre história africana, é sobre o que nós queremos para os nossos próprios filhos. Porque tu já imaginas uma criança, ao saber sobre Nzingambande, essa criança vai crescer a saber que ela pode ser líder, saber que ela pode ser rainha, pode ser protagonista da sua própria história. Então, por isso é que é extremamente importante que essa educação parta também, sobretudo, de casa, tá? E com os próprios nomes, claro. Porque hoje, por exemplo, se um aluno, né, estuda, por exemplo, estamos a falar a ensinar que aqueles muros que estão lá no Cuito não estão aí só por estar, por exemplo, foram utilizados como meios, né, de estratégia para a resistência colonial. Tipo, ele vai saber, esse muro não é só um muro. Yeah. Tem história por trás disso, e uma história que a mim me inspira. Então, saber, por exemplo, que existem pessoas pretas que inventaram, que tiveram grandes ideias, é saber que eu posso ser como esse camarada foi, ou como esse cientista foi, e não como nós vemos agora. Ainda a síndrome de Estocolmo é muito, muito elevada. E muitos pais, por causa do preconceito, pensam que a questão da educação afrocentrada é apenas uma questão de doutrinação. Pensa, está a vir ensinar os nossos filhos, para eles meter dentro da caixas e não sei o quê. Mas é só olharmos, porque durante todo esse tempo nós ensinamos as nossas crianças sobre a Grécia Antiga, por exemplo, e ninguém fala de doutrinação. Só quando é questões africanas é que as pessoas se levantam porque querem doutrina. Não é questão de doutrinação. É questão de reparação para reposicionar o africano dentro da sua própria história. Percebe? Então, os pais também têm grande importância nesse processo de educação afrocentrada. Papais lá em casa, estão a ouvir? Os papais lá em casa, as mamás lá em casa. Estão a ouvir, não é? Educação afrocentrada. A aula aqui está a ser dada pela Esco Wizan. Ela tem autoridade para falar sobre o assunto. Esco, olho para si. Eu vejo que é muito jovem e me vem aquela ideia na cabeça. De onde é que vem? De onde é que surgiu essa vontade? De onde é que vem essa inspiração para querer pegar, vou dizer nas aspas, abraçar essa luta, que é uma luta árdua para todos nós. No meu caso, eu também sou formador. Para quem é professor, nós temos uma luta árdua, que é a questão da educação. Mas, no seu caso, é uma educação afrocentrada. De onde é que começa isso? O que é que a motivou a abraçar a educação afrocentrada, levar para as comunidades, independentemente das dificuldades que têm encontrado, mas olhar para isso de forma firme e ver que é o seu desiderato? De onde é que começa isso? O que é que a motivou, Esco? Primeiro porque eu quero que
toda criança consiga, porque eu não tive essa educação, tive a educação de casa com alguma outra questão voltada para a África, mas não no seu todo. Então, o que eu quero é o que eu pretendo é que uma criança olhe para si sem vergonha, que para as gerações futuras ser africano não seja uma questão de luta, que eu ainda tenho que lutar para ser africano, seja uma questão de ser, eu sou africano, seja uma questão de celebrar o ser africano e não ser necessário ter que lutar, ter que se explicar, ter que militar, e essa é a minha maior motivação, que as gerações posteriores sejam africanos pelo simples facto de serem, não por militância ou por luta ou por qualquer outra coisa, e sobretudo porque é uma educação que eu gostaria de ter, mas que tenho o privilégio, a oportunidade de fazer com que outras crianças tenham. Muito bem. Esco, eu vou aproveitar essa deixa para que aproveites um momento para os africanos em África e os africanos nas diásporas. Lá, para aquela câmara, deixa aquela orientação que gostarias muito de deixar para todos os pais, principalmente, e para aquelas crianças que já entendem o certo e o errado sobre essa importância da educação afrocentrada. Naquela câmara é sua. Dizer lá em casa o seguinte, que é a hora de nós olharmos e começar a pensar que tipo de sementes é que estamos a plantar, que tipo de indivíduos é que nós queremos para a nossa sociedade. Eu penso que para todos os pais é gratificante saber que o seu filho olha para si com amor, olha para si sem preconceito, olha para si sem discriminação. E para isso acontecer, é necessário que todos os encarregados, professores, educadores, pais e irmãos, abracem a educação afrocentrada não como um hobby, não como uma questão do passado, mas sim como perspectiva do futuro melhor para as nossas crianças. Porque imagine uma criança entrar para a escola e saber que eu sou descendente de reis, sou descendente de grandes civilizações. Para pensar. Para pensar. Esco, muito obrigado pela sua presença aqui. Energias positivas, sempre. Obrigado pela sua presença. Obrigado por partilhar conosco aqui todo o seu conhecimento. E ficamos muito felizes por estar aqui no Ondjango, que é o local onde nós partilhamos com Angola, partilhamos com a África, partilhamos com o mundo, tudo aquilo à volta dos nossos saberes e, acima de tudo, numa visão afrocentrada. Continue com o seu trabalho. Qualquer coisa que nós pudermos ajudar, estamos aqui para juntos levarmos isso à frente, tá? Muito obrigado mais uma vez. Boa. Viva. Produção, obrigado. Fecho nesta. Vou fechar aqui nesta. Aí em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para não perder nenhum episódio do OnDjangoCast, não esqueça, siga o portal giranoticias.com. Nós também estamos nas redes sociais da Rede Girassol e, acima de tudo, no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Educação afrocentrada. Foi o tema abordado hoje aqui no OnDjangoCast pela Esco Uizana. Ela que é educadora afrocentrada. E eu sou o Fábio Medina, o Soba do OnDjangoCast, aqui onde mora a ancestralidade africana. Etali, etekeri nene, we, twin divorce.